Vamos prosseguir a nossa reflexão acerca da lógica do erro, compreendendo que não estou dizendo que errar é certo ou errado é certo, não. Acontece que existe uma tremenda variação entre o erro, a doença, o vício e o comodismo dessas situações diárias da vida diária de todos os nossos dias maravilhosos. Então, vamos esclarecer bem a questão conceitual do que é interdisciplinaridade. Formas de articulação das disciplinas, ok? Estratégias para reunir as possibilidades de produção de conhecimentos que trazem cada área, tá? Então é isso a interdisciplinaridade. E aí depois a gente vai fazer o quê? A construção da internalização dessa interdisciplinaridade. E o que eu vejo dentro desses 20 anos de muitos estudos e análise. Agora eu tenho memória, tá? Eu criei vários arquivos, certo? Que me possibilitam a reflexão imediata de algumas questões dentro dessa área da pedagogia, da artes, da comunicação visual, tá? Então, o que ocorre? Por que eu insisto em dizer que a pedagogia, ela é uma área nova, mas que será no futuro fundamental ser inserida em todas as outras áreas? Porque dentro da pedagogia ocorre a discussão da psicologia, uma breve história, filosofia, uma breve história, a história em si da educação, as ciências humanas, uma breve história. Então, as áreas arte e movimento, uma breve história, tá? Isso na grade da faculdade que eu estou fazendo em Morumbi. A grade, ela sofre algumas variações dependendo da faculdade, ok? Eu faço e estou me formando já, concluindo agora o TCC. Esse ano já estou encerrando. Escolhi a Embi Morumbi porque ela é uma faculdade que ressalta a importância da comunicação, das mídias, etc. Se eu quero ser uma palestrante, eu preciso me especializar nessa área da tecnologia, né, da informação, da comunicação, da compreensão do outro e assim por diante, o estudo do ser humano dentro da sua totalidade, o ser humano pelo todo, ok? Então vamos lá. Então, a interdisciplinaridade, claro, ok. Então, se você fosse ver o que significa a interdisciplinaridade, ela seria assim, ó. Então vamos lá. Inter, tá? Ó, tá? As disciplinas, trabalhar essas disciplinas, entrelaçando elas em si, tá? Agora vamos ver o que significa, que é aonde eu quero chegar, na transdisciplinaridade. O que é a transdisciplinaridade? Etapa superior à interdisciplinaridade, não atinge apenas as interações ou reciprocidade, mas situa essas relações no interior de um sistema total. Interação global das várias ciências inovados, e não é possível separar as matérias. Na transdisciplinaridade, que já é um processo que vem ocorrendo dentro das escritas que eu venho criando, a trans, ela entra porque você tem informação já aqui dentro desses filtros, né, do cérebro, ou arquivos, eu chamo de arquivo morto, mas mais adiante, né, me aprofundando nessa questão da mente e o seu poder de criação, vão ter as palavras específicas de cada área dentro da neurociência, né, acredito eu, e que eu admiro muito e já venho estudando. Sempre eu me antecipo ao que eu quero fazer. Então, se eu estou pensando em fazer neurociência lá na frente, medicina, eu já vou pegando isso, já vou criando um pouco de arquivo para que eu possa argumentar isso lá na frente.
tá? Com propriedade, para que eu possa criar as perguntas, né, coerentes com a realidade que eu estarei vivenciando, que eu espero que seja dentro da medicina ou da biomedicina, tá ok? Então, está claro, tá? Então, assim, o que acontece em relação ao erro, vou voltar um pouquinho essa discussão do erro, tá? Esse já é um outro assunto, mas que tem a ver com esse que a gente está falando. A diversidade dos vários modos de ação e reação do indivíduo são situações complexa, mas que se você administrar com competência humana, filosófica, entende? Com a ciência, com um pouco da história, e entrelaçando essas questões, a psicologia, a pedagogia, você tiver passado por essas disciplinas, você vai compreender que as competências é uma compreensão ativa que não ocorre a decodificação. A decodificação, o que é a decodificação? Só pra gente entender. Você criou códigos, certo? Por exemplo, na arte, dança clássica, para ficar fácil. Dança clássica, tá? Eu vou decodificar ela e transformar ela numa dança moderna. Eu fiz a decodificação. Aqui dentro eu tenho um conhecimento informal. Martha Graham é uma dança moderna, mas que se você tiver esse conhecimento formal da dança clássica, você vai sobressair, porque você já tem diversos arquivos corporais, mentais gravados no seu corpo. A mente funciona da mesma coisa, do mesmo jeito. O que são essas competências? Você construiu isso através de um currículo, tá? Que vai se aprimorando a cada etapa da sua vida e vai melhorando em si quando você em si reconhece a sua própria capacidade de transformação, de criação. Isso não é fácil, não. É uma questão muito profunda, que tem muito a ver, né, com uma reflexão metalinguística super complexa, mas que no dia a dia seria simples. Você ter o indivíduo, tá? Por exemplo, você ter o indivíduo, faz de conta que cada indivíduo é uma disciplina, tá? E cada disciplina tem o seu conceito. É só você respeitar esses conceitos e entrelaçando o saber do outro que te interessa com o que você quer transformar em você mesmo. Se não te interessa, silencia, mas ouça. Ouvir é muito bom. Andréia tem dificuldade de ouvir. E agora eu realmente estou colocando a Andréia na situação. Gente, vocês percebem que eu falo sempre como se eu fosse uma outra pessoa? Vocês vão entender isso lá na frente, tá? Lá na frente. Por quê? O que acontece? Uma das problemáticas existenciais é esse cientista, né? O cientista, a relação dele, né, com a sua espiritualidade, né? Ou com a sua religião, né? O seu meio em que vive, geralmente, né, e por uma força muito maior, você passa a ser parte disso também e acaba que constrói uma teoria baseada no que você é também. Junto com essa teoria, você faz uma bela de uma receita. Agora, a proposta agora realmente é eu sempre vigiar a Andréia. As questões, né, das percepções filosóficas, científicas, da história dela e da ciência do corpo dela, das problemáticas existenciais, eu realmente quero silenciar, porque esse é um momento de reflexão para que a Andréia possa aprender a ter a ciência no momento que precisa, a filosofia, realmente respeitar cada área e sua importância, reorganizando elas em si para a formação de uma única disciplina, que seria conseguir fazer um plano mestre, reunir todo o conhecimento em um só. Nossa, imaginem só. Para o futuro, pessoal, eu acredito nessa hipótese mesmo.
estou debruçada em livros, milhares de livros, e eu vou fazer isso. E será o meu presente para todos vocês, meus filhos e amigos, uma herança de amor que eu quero deixar para todos vocês, tá? Então eu sempre vou me observando e vou sistematizando toda a aprendizagem que ocorre dentro da minha vida, tá? Então, esse bloco esclareci o que é interdisciplinaridade, ok? Junto com essa competência, nós temos lá a tomada da palavra, tá? O poder da palavra, a coerência, a coesão e a adequação. O que é adequação? É substituir essa questão da palavra, eu tô falando, da palavra erro. Você errou. Olha isso. Eu digo pra você, você está errado. O seu ouvido, o seu sistema sensorial, ele não gosta de ser julgado. Isso é uma condição humana, é uma condição da carne que está dentro do nosso bem e do nosso mal. Mais pra frente eu vou falar da privacidade no enfoque de Rousseau, que é um educador também, que vale a pena dar uma passada, né, e internalizar algumas questões. Mas, gente, olha a colocação. Vou dar um exemplo, tá? Isso aqui é um estudo de caso. Por que você fez isso? Um julgamento. Olha, eu posso te dar um conselho? Não é não. Sim, ok. Eu, pelo prisma da minha observação, eu considero a hipótese, tá? De ser por aquele caminho ou aquele. Mas você poderá encontrar esses obstáculos. Se eu tiver informação, eu passo. Se eu não tiver, eu silencio. Entende? E observa, gente, o segredo. Eu demorei tanto para entender como é importante ouvir. E ainda estou falando demais. É por isso que encerrei esse bloco, tá? Beijo, 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 beijo.